Segundo erro é o pessoal negligenciar os cuidados de proteção individual e de proteção para o paciente. Muitas vezes negligenciado porque a pessoa não vê, aí não vê e não tem o conhecimento. A gente tem dentro da ventilação mecânica filtros. O que é um filtro? Um filtro é uma barreira que vai fazer com que algo que está de um lado não passe para o outro. Então, um filtro é isso, uma barreira que vai fazer com que algo que está de um lado não passe para o outro. E a gente tem um equipamento parecido com o filtro, é igual, mas ele só aquece e umidifica. Ele só aquece e umidifica. E é chamado de filtro porque é igual, mas ele não é filtro, ele aquece e umidifica. Tem uma filtragem pequena, por isso também que é chamado de filtro. E aí a gente tem a classificação. Tem um filtro HME, que é só para aquecer e umidificar, não seria nem, ele não consegue filtrar bem. E o filtro HMEF, como eu já disse, que aquece, umidifica e filtra 99,9% aí dos vírus e bactérias. Muitas vezes o que é negligenciado? Coloca só o HME. A gente ainda tem outro filtro, o filtro EPA, que esse tem um percentual de filtragem maior ainda, mas ele não aquece e umidifica. Então ele tem que ficar no ramo expiratório. Muitas vezes, como a pessoa não tem esse conhecimento, aí chega na terapia intensiva, tá o paciente ventilando com um filtro HME aqui, lá embaixo um filtro HMEF, porque disseram que tem que colocar filtro, mas ele não sabe o que é um filtro HME, não sabe o que é um filtro HMF, não sabe o que é um filtro EPA. O que é que acontece? Esse filtro HMEF que está lá fora, ele pega a umidade e encharca lá embaixo, no ventilador, e o pessoal está ventilando totalmente mal ventilado e sem nem proteger o paciente, dispersando para o aerossol e por aí vai. Então, um outro erro de ventilação da COVID é não ter o cuidado de proteção individual e de proteção com todo o ambiente. Desde o uso de uma ventilação não invasiva, que o pessoal bota uma máscara de ventilação não invasiva, com a válvula de exalação aberta, aí está a pessoa sem óculos de leito, sem capô, vai se contaminar. Então, o erro. Tem que saber essas bases para proteção individual, proteção do ambiente, dos cuidados de segurança dentro da terapia intensiva. Vamos voltar aí. Então, pressão do platô de 30, drive pressure menor que 15, drive pressure, pressão do platô menos a PIP. Frequência respiratória pode atingir até 30, 35, sem gerar alto PIP. Lembrem, alto PIP é lesiva, alto PIP tem repercussão hemodinâmica, alto PIP hiperdistende, alto PIP causa aumento do espaço morto. Então, sem gerar alto PIP, a PIP titulada com, se tiver condições, que aí existe locais que conseguem avaliar a capacidade de recrutamento do pulmão, você vai ver pelo gráfico, você vai ver pela variação da mecânica quando você aumenta a PIP, você vai titular a PIP que causa menos colapso e menos hiperdistensão. E aí vai ser chegando aí em pontos que você calculou pela complacência, melhor complacência, ou para o menor drive pressure. Se tiver um tomógrafo de impedância elétrica, você consegue, dentro do tomógrafo de impedância elétrica, colocar aí a melhor posição. E com gráficos também, você consegue, pela posição do gráfico, ver o stress index, que não é o objetivo de hoje. A gente, em outros momentos, vai discutir isso daí, que você pode identificar se o paciente aceita uma PIP maior ou não. FiO2, fração expirada de oxigênio, a menor para manter uma saturação entre 92, 96, 94, 93%, podendo em alguns pacientes aceitar até 90, 89%. É um paciente que tem uma doença pulmonar crônica. Outro parâmetro que você tem que avaliar nessa fração expirada de oxigênio, porque você tem uma PaO2 predita. Não é pela PaO2 predita. Eu quase nunca mais estou calculando PaO2. Quase nunca mais, ficou totalmente errada essa minha frase, né? Mas dificilmente eu calculo aí a PaO2 ideal do paciente. Porque não é o meu alvo. Não é o meu alvo. Então quer dizer, se o paciente tiver com a PaO2 de 65, pressão arterial de oxigênio 65, tiver saturando 93, 94%, eu não preciso aumentar a FiO2, porque a PaO2 predita dele é 75, é 78. Não! A FiO2, fração expirada, colocar oxigênio mais alto, é lesivo para o paciente. Então, quando você vai calcular, onde é que eu estava? A FiO2, vai estimar a FiO2, não é pela PaO2 predita. Por que não é pela PaO2 predita? 98,5% do oxigênio carregado no organismo vai ligado à hemoglobina. Se está saturando com a saturação de 93%, e você calcula a concentração de oxigênio nos equipamentos de gasômetro, na gasometria, pode até já vir calculado.
Aí você pode calcular também, através de uma fórmula. E você tem a concentração de oxigênio boa, não tem que se aperrear. Se 1,5% vai ser dependente totalmente da PaO2, a PaO2 tem correlação com a saturação? Tem a curva de dissociação da hemoglobina. Mas se está saturando bem, aceitável, 93%, é mais lesivo para o paciente aumentar a FiO2. Lembra, a ventilação mecânica é um mal necessário? Tem que ser uma ventilação mecânica protetora. Se daqui a algum tempo mudar os estudos, você tem que ficar sempre se atualizando. Mas esse básico tem que saber. Tempo inspiratório ou fluxo para gerar uma ventilação com tempo expiratório neural do paciente, sem gerar sincronia de ciclagem prematura e nem tardia. Aceitando uma hipercapnia permissiva, você não vai correr atrás de uma hipercapnia permissiva, mas você pode aceitar uma hipercapnia permissiva, pH 7.2, 7.15, PaCO2 de 80. pH começou a cair, não é componente metabólico, vamos aumentar o volume corrente em 1 ml por quilo. Sai de 6 ml por quilo para 7 ml por quilo. Vem uma nova gasometria e vai identificando a necessidade de fazer essas alterações. Monitorização gráfica, para não ver se tem auto-PIP e não ver a sincronia. Se está com a sincronia, não consegue corrigir com sedação, com ajuste. Bloqueador neuromuscular intermitente, para deixar o paciente melhor ventilado. Certo, Antônio, entendi tudo isso. E eu posso depois progredir para a posição prona, se uma PF está menor que 150 e tiver o diagnóstico do síndrome de desconforto expiratório agudo e se já tiver titulado, já ter feito toda a programação. Ok, entendi. Essa é uma ventilação mecânica segura. É só isso? Não. Não. Por que não? Porque aí é um protocolo que eu estou passando para vocês, que você poderia colocar no Google, poderia no site da Sobrafi, o site da AMIB, você ia ter esse protocolo. Mas, para o caso concreto, você tem que saber adaptar ao caso concreto. Vamos dar um exemplo, um caso clínico. Desse mesmo jeito que eu estou dizendo no paciente, você colocou com esses parâmetros e está sem bloqueador neuromuscular, vou criar essa hipótese, o paciente está fazendo esforço mal adaptado, começou a fazer febre, está fazendo volume corrente lá em cima, duplo disparo, a sincronia. Você vai ficar mantendo 6 ml por quilo de peso predito? Não. Por que não? Porque ele quer mais volume. Não tem como controlar com a sedação, não tem como controlar com outra maneira. O duplo disparo vai fazer com que 6 ml que ele está fazendo não seja 6 ml. Além de gerar aprisionamento, além de ter efeito Pendeluft, que é levar para regiões que têm uma melhor complacência e piora mais a mecânica, mais lesão. Então, você tem que saber adaptar ao caso concreto a sua intervenção, os protocolos. E para isso, por isso que eu sempre repito, você tem que ter todos os dados, todos os parâmetros aí dentro para tomar a sua decisão. Modo de ventilador. Então, modo de ventilador. Faz diferença colocar VCV, PCV, PRVC? Não tem estudos ainda que mostram a diferença entre o modo. Você tem que saber utilizar o modo. E saber que em PCV você pode correr atrás de atingir um volume corrente. Em VCV você pode correr atrás do volume corrente. A pressão que você vai ventilar. Em PRVC é você ventilar com delta de pressão para atingir o volume corrente. Então você tem que saber utilizar o modo. Se você quer garantir mais, tem certeza, bota em VCV, que você sabe que está indo naquele volume corrente de 6 ml por quilo. Se você coloca em PRVC, você vai ventilar a pressão, que o ventilador vai ajustar a pressão, é de duplo controle, o ventilador ajusta a pressão. Como assim? Vamos dar um exemplo aqui em PRVC. Tá? Vamos dar esse exemplo. Aqui é o pulmão do paciente, eu vou insuflar. Eu sou o ventilador, aqui é o pulmão do paciente. Vocês ajustaram aí 400 ml em PRVC. Eu faço as primeiras relações. Eu que sou o ventilador, eu sou o ventilador mesmo, sou lá uma máquina. Vou ajustando a pressão até gerar aquele volume corrente que está sendo dado. Aí piora a mecânica do paciente. Piorou a mecânica. Pá. Piorou a mecânica do paciente, piorou. Pá. E você vai ventilar o paciente. Eu sou o ventilador. Eu percebi que está piorando a mecânica, no modo PRVC, eu vou aumentando o delta de pressão até em torno de 5 centímetros de água abaixo da pressão, do alarme de pressão de pico. Então, se você deixar o alarme de pressão de pico em 60, o ventilador vai subindo a pressão até 60. Veja, um erro que era só ajustar o alarme no modo PRVC. E no modo PCV, você vai ajustar o delta de pressão para atingir os 6 ml por quilo. Mas lembrando que piorou a mecânica, cai volume. Como é que você pode controlar isso? Bota os alarmes bem próximos do volume corrente que você quer.
bota o alarme aí 50, 60 ml, bem próximo, para cima e para baixo. Atingiu aqui, vai ficar alarmando o ventilador, pressão máxima atingida. Então, veja que é saber utilizar isso daí. Algumas pessoas colocam aí, em VCV, você tem como ajustar o flyby expiratório maior, então é melhor para desobstrução. Mas ainda não tem na pesquisa científica em relação ao desfecho. Mas terapia desobstrutiva, sim. Então, o modo ventilatório, eu falei, tanto faz, é só você saber utilizar. Alguns protocolos colocam mais VCV, porque você consegue garantir aquele volume de 6 ml, mas você fazendo a monitorização ideal, consegue também, até agora não tem modificação de desfecho. Se sair pesquisas que mostram desfecho, você vai utilizar aquele módulo que mostra o desfecho, mas até agora não há. Se for utilizar, não tem que estar com receio, bota em VCV, sabendo, quando começar a assumir a ventilação mecânica, pode gerar mais assincronia, porque vai depender do fluxo, você vai ter que ajustar o fluxo. São vários detalhes, ok? Mas de qualquer modo aí que você consiga garantir o volume.